Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos reunidos aqui neste lugar, para juntamente, ó Deus, celebrarmos aquele que vive, aquele que reina, aquele que está à destra de Deus Pai. Por isso, ó Deus, nós agradecemos o Senhor por mais esse tempo, ó Pai, de milagres que nós temos vivido. Muito obrigado, Senhor. Esse culto, ó Deus, é para o Senhor, é para Ti, é para a Tua glória, para a Tua honra. Oramos para que o Senhor, ó Deus, se manifeste nesse lugar, ó Deus, salvando, curando, restaurando, transformando vidas. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos esse momento. Momento onde nós vamos nos apresentar ao Senhor, ó Pai, e receber do Senhor, ó Deus, o verdadeiro alimento. E nós vamos aqui celebrar o Senhor com todo o nosso ser, ó. Portanto, seja o centro, ó Pai, deste lugar, seja o centro desse ambiente, seja o centro dessa casa. Seja Deus, ó Pai, sobre cada vida que adentrar neste lugar. Oramos para que o Senhor venha restaurar e curar. E que aquele que adentrar neste lugar perdido, ele possa encontrar o caminho. Que aquele que adentrar neste lugar doente, ele possa encontrar a cura. Porque o Senhor é, de fato, a nossa cura. Entregamos ao Senhor, ó Pai, esse momento. Momento onde nós vamos fazer memória de Cristo. Porque nós entendemos que até quando o Senhor voltar, ó Pai, o nosso papel sempre é fazer memória do Senhor. Então receba, Deus, no Teu altar a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso glória, o nosso aleluia. Receba, Senhor. E resplandece aqui a luz. Se porventura alguém adentrou aqui em trevas, eu oro, Deus, para que encontre a luz do Senhor. Se alguém adentrou neste lugar sem paz, encontre a paz do Cristo que vive e que reina. Amém, irmãos? Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está no 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estáis firmados, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória o que vos preguei, se não cresces em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que foi Ele visto por Cefas, e então pelos 12. Após isso, Ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isso, Ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos, e por último de todos, Ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça, que foi concedida a mim, não foi em vão. Mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia eu não, mas a graça de Deus está comigo. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos e assim tem escrito. Embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, e que não há ressurreição dos mortos, mas se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação,
e também a vossa fé. Sim, se somos considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda está em vós nos vossos pecados. Mateus 28, versículo 6, fala assim: Ele não está aqui, porque ressuscitou, como Ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Amém, irmãos? Essa leitura ela nos remete à ideia de que o nosso Cristo, Ele ressuscitou. E dois aspectos que me chamam muita atenção a respeito da ressurreição de Cristo é o aspecto da garantia e o aspecto da esperança. A garantia é de que onde Ele estiver, nós também estaremos. E a esperança é que os que creem passarão da morte para a vida. Então, de toda a história, de tudo que foi feito para tentar parar a igreja, o que mais me impressiona é que, por mais que seja louco tudo isso, essa questão da ressurreição é algo testado cientificamente e provado biblicamente. Então entenda que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Ele não está mais pendurado em um madeiro, e de forma alguma Ele se tornou um objeto que eu possa carregar em minhas mãos. Pelo contrário, nós somos o objeto que Ele carrega, porque o sustento de um corpo vem do interior, e se o sustento de um corpo vem do interior, o nosso sustento está dentro de nós. Diga para você: o meu sustento está dentro de mim, e se chama Espírito Santo de Deus. Diga com convicção: o meu sustento está dentro de mim, e se chama Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse Espírito que nos sustenta e que nos conduz ao arrependimento. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, ter padecido naquela cruz para perdoar todos os nossos pecados. E se nós estamos aqui hoje, é porque os nossos pecados foram cancelados, e nós não devemos mais nada à lei, mas nós devemos ao Senhor. E o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e também o nosso pastor. Sustenta-nos mais um dia em Tua presença e receba a adoração que lhe é devida, em nome de Jesus. Amém?
gente de louvar, de falar. Mas esse é o momento, mesmo nessa pandemia que a gente tinha que estar parados, nós falamos que a gente não tinha muito tempo, mas esse é o seu tempo de estar aqui. Esse é o tempo de você louvar, de você dar o seu melhor e dar com todo o teu coração, sabe? Entregar o seu melhor. Esse é o tempinho, é 30 segundos, é 1 minuto, é 5 minutos, esse é o tempo. Entrega a Ele com convicção, entrega a Ele e fala: Senhor, esse é o meu tempo. Pode ser pouco, mas Senhor, que vale a pena, que venha valer a pena, que realmente venha rasgar esses 5 minutos, venha rasgar o céu sobre
Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar neste lugar? Então, glória a Deus, aleluia. Amém. Para essas crianças, estenda suas mãos, vamos orar por essas crianças. Amém. Estendas. Poderoso Deus, grandioso Pai, queremos agora apresentar a vida dessas crianças no teu altar, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que nós estamos levando elas para outro recinto, Pai, não para tirá-las do culto do Senhor, pelo contrário, Pai, levando elas para um outro lugar para cultuar o Senhor de uma forma que os alcança, Pai. Por isso, dá sabedoria aos professores, ó Pai, dá sabedoria àqueles que estão envolvidos, Pai, para ministrar essas crianças, e que o teu Espírito toca na mente e no coração delas, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, está ministrando essas crianças ali naquela sala. Por isso nós entregamos agora a vida delas em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, antes de se assentar, pega a palavra de Deus, abre no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14, versículo 1 ao 6. João 14, versículo 1 ao 6. Hoje eu quero trabalhar um pouco sobre esse tema, né? Em qual contexto que Jesus citou o versículo 6 e podermos trabalhar um pouco sobre o versículo 6, mas nós vamos ler do 1 ao 6. João 14, do 1 ao 6 diz assim. Antes de eu começar, tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Tem? Ou todos nós estamos em casa? Esse casal? Sejam bem-vindos, viu? Já pegaram nomes? Se não pegou, vai os já chegar até vocês, viu? E depois a gente saudar vocês aqui na frente. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Aproxima dele, irmãos. Alguém com a Bíblia, ou empresta para eles a Bíblia, para eles acompanhar a leitura. Se não tiver lá em cima, lá atrás tem Bíblia, lá em cima, lá, que alguém esqueceu a espada, nós emprestamos. Amém? João 14, do 1 ao 6. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, eu vou para preparar-vos lugar. 3. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos livrarei para mim, e levareis para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. 4. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? 6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, igreja? Vamos repetir esse versículo 6. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Feche teus olhos, coloca a Bíblia aí sobre a cadeira. Vamos orar. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Obrigado por esse dia lindo, Pai. Obrigado, Deus, pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até agora, Pai. Obrigado pela ação do Teu Espírito, Pai, diante das nossas vidas neste lugar. Mas eu peço a Ti, Deus, que
e leva agora a nossa mente cativa ao Senhor, ó Pai, para que nós venhamos entender aquilo que o Teu Espírito quer falar às nossas vidas, ó. Prepara o nosso coração, Pai, para receber essa palavra como uma terra boa, Pai. E eu creio, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós vamos dar frutos, ó Pai, diante daquilo que é a vontade do Senhor. Por isso eu entrego agora esse período em Tuas mãos, que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para ministrar os nossos corações, que se calem todas as outras vozes neste lugar, Pai, e que somente a voz do Teu Espírito tenha liberdade para ministrar e falar conosco neste lugar, Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, eu já te agradeço, porque eu creio que o Senhor tem operado e vai continuar operando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar. Hoje eu quero falar um pouco do caminho de Deus. Eu preparei algo assim para nós, mas eu não quero me prolongar muito, irmãos. Mas eu quero ser sim muito objetivo naquilo que Deus ministrou no meu coração. Nós acabamos de ler um texto onde Jesus se reuniu com seus discípulos num jantar que antecipava a sua morte. E Jesus, no capítulo 13, ele começa a trazer instrução para os seus discípulos de como eles poderiam proceder na ausência do Senhor Jesus na vida deles ali. E ali, irmãos, Jesus começa a ministrar, começa a falar com eles e começa a dar uma diretriz diante daquilo que eles deveriam fazer quando Jesus voltasse ao Pai. E interessante, irmãos, que um dos apóstolos não entendeu aquilo que Jesus falou. E Tomé, ele questiona a Deus: Senhor, qual é o caminho? Nós não estamos sabendo que caminho é esse. Que caminho é esse que vai nos levar até o Pai? E Jesus, no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus, então, irmãos, ele dá diretrizes para aqueles discípulos. Quem é o verdadeiro caminho? No mundo nós temos um ditado, irmão, que todo caminho leva a Deus. Vocês acham que esse ditado é verdadeiro? É verdadeiro? E se eu disser para vocês que em si ele tem um pouco de verdade? Porque um dia, irmãos, haverá um caminho único para toda a humanidade. Haverá. Mas só que esse caminho que levará a Deus, irmãos, será um caminho de juízo. Porque o dia que o Senhor julgar todas as nações, todos vão ter de se comparecer diante de Deus. Aí sim, irmãos, esse ditado mundano vai ter uma verdade, que todo caminho vai levar a Deus, mas para um juízo. Mas o único caminho, irmãos, que nos leva a Deus para a salvação é Cristo Jesus. É o único caminho, irmãos, que nos leva para a salvação, que nos leva a Deus para sermos salvos. E esse caminho, irmão, é Cristo Jesus. Então que nós venhamos escolher esse caminho que é Jesus para a salvação. Porque fora desse caminho que é Jesus, irmão, haverá outros caminhos que nos levarão até a Deus, mas para um juízo de condenação, que ali, irmãos, a eternidade será no lago de fogo. Então, irmãos, nessa noite eu quero trazer um contexto disso. Nós entendemos que esse caminho, irmãos, ele é único. A nossa vida, irmão, ela é cheia de caminhos. Nós sabemos que o mundo nos proporciona muitos caminhos. Caminho que nos leva à perdição, que nos leva ao pecado. Caminhos que nos levam a momentos de prazer, de alegria. Sim, mas só existe um caminho para a salvação, irmão. E esse caminho é Jesus Cristo, irmãos. É o nosso Senhor Jesus. E eu escrevi aqui até algo assim: o único povo da terra que não está perdido, irmão, é o povo de Deus. Porque ele já tem um caminho, e esse caminho é Cristo Jesus. Nós não estamos perdidos, irmãos. Quem está perdido é quem está no mundo, é quem não conhece esse caminho, irmãos. Mas nós que conhecemos Cristo Jesus, nós sabemos aonde nós vamos chegar, irmãos. Nós estamos fazendo uma caminhada, irmão, que nós temos a certeza que nós vamos chegar, porque esse caminho vai nos levar a Deus, à salvação. Então que nessa manhã, irmãos, nós possamos entender que nós somos um povo, irmãos,
privilegiado, porque existe, irmãos, existe um caminho, e esse caminho, irmãos, é Cristo Jesus, e quem nos conduz a Ele é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nesta manhã que nós viemos entender isso, nós estamos aqui participando da ceia, irmãos, comendo do corpo e bebendo do sangue do Senhor Jesus, simbolicamente. Mas isso aqui, irmãos, é para que aguça dentro de nós, irmãos, um único desejo, de um dia nós estarmos na boda do Cordeiro. Nós podemos sentar à mesa com o nosso noivo, irmãos, e podemos cear com Ele, podemos estar ali junto com Ele, diante de uma eternidade. Então, que nessa noite, se você acha que você está perdido, eu quero te dizer que você não está perdido. Nós temos um caminho, e esse caminho vai nos levar até o Pai. E esse caminho, irmãos, tem um instrutor que se chama Espírito Santo. Espírito Santo, irmãos. Eu vou ler um versículo aqui que eu ia ler no final, mas por causa disso, olha aqui o que fala. Abra a palavra do Senhor aí, deixa eu achar aqui o versículo, irmãos. Aleluia. Isaías 30, 21. Olha o que diz esse versículo, no Velho Testamento. Nós precisamos saber, irmãos, que nós não somos um povo sem direção. Nós temos uma direção, nós temos um caminho. E esse caminho, irmãos, ele vai nos levar à salvação, vai nos levar a Deus. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita, e quando desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quem é esse, irmão, que vai nos direcionar nesse caminho, irmãos? O Consolador, o Espírito Santo de Deus, irmão. O verdadeiro Filho de Deus, irmão. Ele pode até pender para a direita e para a esquerda, irmãos, mas haverá um que vai vir, irmãos, com uma voz no nosso íntimo, no nosso ser, e dizer assim: volta para cá, porque é esse caminho que você deve caminhar, é esse caminho que você deve permanecer, porque quem inaugurou esse caminho foi o Senhor Jesus, irmãos, na cruz do Calvário, irmãos. E é esse caminho que nós temos de caminhar, irmãos. Então nós não somos um povo que está aqui andando sem rumo, irmãos. Nós temos um caminho já determinado para eu e você caminhar, e esse caminho se chama Jesus Cristo, irmãos. Nós somos um povo que já tem um destino, irmãos. Nós somos um povo que nós já temos um lugar aonde nós vamos chegar. Basta que nós permanecemos em Cristo, que é o caminho, irmãos. Então nessa manhã, irmãos, eu quero trabalhar esse versículo 6 aqui nessa manhã, para nós entendermos o porquê que Jesus falou isso, irmãos. O porquê ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O porquê que ele é o caminho, irmãos. O caminho, Jesus é o caminho para o Pai. Através de Jesus podemos ter acesso direto a Deus, porque Jesus é Deus. Antes o pecado era como uma porta fechada entre nós e Deus. Esse caminho, por algum tempo, irmão, ele teve fechado. Por causa do pecado da humanidade, aquilo que Adão e Eva tinham acesso a Deus foi fechado por causa do pecado. Esse caminho, por um tempo, ele esteve fechado pelo pecado, irmãos. Mas veio o Senhor Jesus e abriu essa porta para esse caminho novamente na cruz do Calvário, irmãos. Então aquilo que não tinha acesso a Deus, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, esse acesso voltou, porque o véu foi rasgado, irmão. E hoje eu e você tem livre acesso ao Pai por causa do caminho que é Cristo Jesus. Um dia o pecado foi lá e impediu esse acesso, irmão. Esse caminho foi fechado. Mas sem Cristo Jesus te diz: eu agora sou o caminho, eu agora sou a verdade, eu agora sou a vida. Andai por mim, chegai até o Pai. Aleluia! Ele é o caminho, irmãos. Então, maravilhoso saber, irmão, que nós temos um caminho já preparado para nós andarmos. Mas o problema é que nós às vezes gostamos de atalhos, irmãos. Nós gostamos de caminhar pelos nossos próprios caminhos. E a própria palavra de Deus fala que tem caminhos que são para a morte.
Então Jesus, quando diz eu sou o caminho, irmão, é porque Ele impediu, Ele tirou o impedimento daquilo que impediu de nós chegarmos até Deus. Ele veio e rasgou o véu, irmão, Ele tirou o obstáculo do caminho a Deus, porque o pecado colocou esse obstáculo. Então quando Jesus diz eu sou o caminho, Ele está dizendo, agora sim, vocês podem ir até novamente o Pai, como Adão e Eva, porque agora em mim vocês têm acesso ao Pai, porque eu sou o caminho. Ele é o caminho, ande por Ele, seja guiado pelo Espírito de Deus. Irmão, nós não somos pessoas que pegam atalhos, nós não somos pessoas que escolhem os nossos próprios caminhos, porque já tem um caminho determinado para eu e você caminhar nele, e esse caminho é Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Então nós não estamos perdidos, nós não precisamos nem de bússola, irmãos, porque nós já temos o caminho, já temos uma diretriz que se chama Jesus Cristo. Então, antes, o pecado era como uma porta fechada entre nós e Deus. Na cruz, Jesus abriu a porta, deixando aberto o caminho para Deus. Quem segue Jesus, segue o seu caminho para a vida eterna. Então, nós não estamos perdidos, irmãos. Nós não estamos sem uma direção, existe um caminho já preparado para nós. Basta que eu e você permaneçamos. Abra a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Essa noite o Senhor está trazendo pessoas de volta para o caminho aqui, irmãos. Pessoas que estavam, ó, irmãos, indo, querendo tender para a direita, para a esquerda, querendo achar um atalho. Eu quero te dizer, irmão, não existe atalho no caminho que nos leva a Deus. Existe só um, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Nós venhamos decidir permanecer nesse caminho, porque esse caminho vai nos levar ao Pai, e para vivermos uma vida eterna com Ele. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Ele inaugurou um novo caminho, um caminho que Adão e Eva tinham livre acesso. Você sabe o que é na virada do dia? O próprio Deus descer do seu trono e se relacionar com a sua criação. Que coisa louca, irmãos. Imagina toda virada do dia, no final do dia, você saber que Deus vai vir falar contigo, vai vir trocar uma ideia com você, dizer assim: e aí, como foi seu dia? O que você fez? E aí, qual o nome de animal agora que você colocou? E isso, irmão, acontecia com Adão e Eva. Mas só que esse caminho, irmão, devido ao pecado, ele foi bloqueado. Mas sem Jesus, irmãos, no ato de obediência ao seu propósito, irmãos, e tira o obstáculo desse caminho novamente, que se chama pecado, e nos conecta novamente ao Pai, porque agora Ele é o caminho, irmãos. Ele é aquele que nos leva ao Pai. Irmão, não existe outro caminho a não ser Jesus, irmão, que nos leva para a salvação. Todos os outros caminhos que vão levar a Deus no juízo, irmão, no grande tribunal ali, irmão, é para a condenação. Mas para a salvação é só o único caminho, Jesus Cristo, irmãos. E esse caminho veio por um ato dele na cruz do Calvário. Ele precisou derramar o seu sangue, ele precisou suportar todas as nossas aflições, todos os nossos pecados veio sobre ele a ponto do Pai abandonar ele. Pai, por que me abandonaste? Porque, irmão, o pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo. Olha isso, irmãos. Mas da ação de morte e ressurreição de Cristo, irmão, e aquilo que impedia de nós acessarmos a Deus, irmão, o pecado é tirado, porque Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia e se tornou o caminho de volta ao Pai, o caminho de volta a Deus, aleluia. Ele é o caminho, irmãos. É o único caminho que vai nos levar ao Pai e à salvação. Por isso ele diz: eu sou o caminho. E nós temos uma direção, irmãos. E ele também diz: Jesus é o caminho para o Pai, o
caminho da vida, o caminho para a salvação. Jesus viveu na terra para nos mostrar o caminho. Segui-lo nesse caminho significa devemos andar como Ele andou. Você quer permanecer nesse caminho? Ande como Cristo. Viva como Cristo viveu. Faça como Cristo, irmãos. E nós vamos chegar onde Ele chegou, irmãos. Nós vamos chegar ao Pai. Eu almejo por isso, irmão. O Prudente me mandou um vídeo essa semana. A Europa, irmãos, está proibindo. A França não quer nem mais preserve, não quer mais nada de Natal, irmãos. Que venha, irmãos, se falar de Jesus. A Europa está morta espiritualmente, irmãos. Eu vi um pastor falando que foi numa igreja luterana, irmão. Chegou na igreja lá, as pessoas que estavam dentro do culto, irmão, eram pagas para assistir o culto. O pregador que estava pregando era pago para pregar. Os músicos que estavam louvando eram pagos para cantar. Porque se não tiver isso, não tem mais culto lá, irmão. As igrejas estão fechando. O povo está saindo desse caminho, irmãos. Porque o povo está encontrando atalhos, está encontrando caminhos diferentes, irmãos. A Europa hoje precisa de um avivamento urgente, irmãos. E o Brasil não pode cair também nisso, irmãos. O Brasil tem que voltar a acender a chama dos nossos corações. Nós precisamos voltar a desejar adentrar nesse caminho, irmão, e permanecer firmes nesse caminho que é Jesus, irmão. A Europa hoje, a França, não quer mais nada relacionado a Jesus, irmão. Olha para vocês verem como nós estamos vivendo. Mas você sabe o que alegra o meu coração? É que a palavra de Deus está se cumprindo. E essa palavra ela é verdadeira. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria. Mas vai haver ainda um pouco de pessoas, um pouco de servos do Senhor, que vai continuar com esse amor vigente, vai continuar amando esse Deus, amando essa palavra, amando vir no culto, amando servindo a Deus, amando dizendo não para o pecado, porque, irmão, ainda poucos vão continuar amando a Deus, aleluia! Glória a Deus! E eu creio que aqui são os povos do Senhor, aqui são os povos que ainda vão continuar amando as coisas de Deus, e ainda vão permanecer nesse caminho. E ele fala também que Ele é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus não apenas dizia a verdade, Ele é a própria verdade. Irmão, o nosso maior inimigo se chama mentira. Por isso o diabo atribuiu Ele como o pai da mentira. E como vence a mentira, irmão? Com a verdade. Por isso que Ele diz, além de que eu sou o caminho, eu também sou a verdade. Porque Ele é o verbo, Ele é a própria palavra, e essa palavra é verdadeira, glória a Deus. E Ele prossegue dizendo assim, ó, verdade significa algo que é absoluto, que existe, que é real. Jesus é Deus, Ele é real. Sempre existiu e sempre vai existir. Não existe falsidade nenhuma em Jesus. Jesus é a verdade que nos liberta do poder do pecado e da mentira. Abra a palavra do Senhor em João 8:32. Irmãos, o Senhor nos chama para voltar para o caminho, se você tem que sair desse caminho. E aquele que ainda não aceitou esse caminho, hoje é amanhã de você aceitar. Hoje é amanhã de você aceitar esse caminho, irmãos. Porque é esse caminho que vai te levar para a salvação. É esse caminho que vai te levar para Deus, para você viver uma vida eterna com Ele. Olha o que diz em João 8:32, que é o tema ali, né, do nosso presidente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quem é a verdade, irmãos? Jesus. Jesus é o quê? O verbo, é a própria palavra. Então, irmão, quando eu conheço essa palavra e vivo essa palavra, irmão, eu verdadeiramente sou livre. Muitas das vezes, irmão, o povo entende errado a palavra liberdade. Nós somos livres. E muitas vezes as pessoas, então eu sou livre, eu sou livre. Não, eu sou livre para resistir, para vencer o pecado. Porque antes de seguir, de servir a Deus, antes de aceitar Cristo, antes de vir para a presença dele, irmão, eu era escravo do pecado. Eu não tinha escolha, irmão, eu só tinha uma única escolha, praticar o pecado. Porque nada dentro de mim me dava força para vencer.
Mas hoje eu e você é livre, irmão. Você sabe por quê? Por causa da verdade. E hoje eu e você é livre para falar não para o pecado, não para as coisas do mundo. Porque hoje dentro de nós existe um Espírito Santo que testifica dentro de nós essa verdade. E hoje eu e você é livre, irmãos. Então que essa verdade venha a ser gerada em nossos corações nessa manhã. Porque se nós verdadeiramente conhecermos essa verdade, verdadeiramente nós seremos livres. Livres do pecado, livres do engano, livres da mentira, livres de tudo aquilo que nos aprisiona. Porque hoje eu e você somos livres. Aleluia. Que liberdade maravilhosa. Um dia o irmão chegou, pastor, eu não posso ir naquele lugar, porque senão eu vou pecar. Eu falei, irmão, que é isso? O maior prazer, irmão, do servo de Deus é quando ele é tentado e ele resiste à tentação, e ele diz não para aquela tentação, não por causa dele mesmo, mas por causa daquilo que está dentro dele. Fortalece ele para dizer não. E aquilo nós vamos vencendo, vamos vencendo. E quando nós vemos aquele pecado já não tem mais nenhum dano sobre nós, sabe por quê? Porque ele já não tem mais poder sobre as pessoas. Porque nós estamos cheios de Deus. Esse irmão falou, pastor, então eu vou. E eu creio, irmãos, que ele venceu. Por quê, irmãos? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós podemos vencer todo o mal. Amém, irmãos? Vamos para a terceira fala de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a fonte de toda a vida, irmãos. Ele venceu até a morte. Não foi a morte que venceu Jesus, ele que se entregou à morte. Porque havia necessidade de morrer. Mas ao terceiro dia ele ressuscita, irmãos. Mas através de Jesus podemos ser ressuscitados e ter vida eterna. Quem aceita Jesus como seu Salvador agora tem uma vida nova e completa. João 11, 25, 26. Abre aí, irmãos. João 11, 25, 26. Aleluia. João 11, 25, 26 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso. Irmãos, o maior privilégio de se ver a Deus é saber, irmãos, que nós temos uma vida ali. E essa vida, irmão, ela é eterna. Mesmo que nós morremos, irmão, por isso que o cristão tem que entender que a morte não é o fim, irmãos. A morte é o início de um novo ciclo de vida, uma vida eterna. Então, irmão, esse tempo que nós estamos passando aqui, irmão, não é o último tempo, irmãos. Muitas pessoas acham que parece que só temos essa vida aqui para viver, não, irmãos. Por mais que nós morremos, como Cristo ressuscitou, eu e você também vai ressuscitar. Foi o que o presbítero leu aqui na introdução. A ressurreição, irmão, é a garantia de que na morte também não vai nos vencermos. Porque se Cristo venceu a morte, eu e você nele também venceremos, irmãos. Então ele é vida, irmãos. Ele é vida e vida eterna para nós, irmãos. Então que nessa manhã, irmãos, você entenda que Jesus é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E que a morte, irmãos, não é o fim de nós. Mas sim, irmãos, o início de um novo ciclo, de uma nova vida. E essa vida será eterna. Eu creio, irmão, que essa vida que nós estamos como numa faculdade, irmãos. Estamos sendo provados para viver uma vida eterna com Deus. Então que nós venhamos ser aprovados por Deus quando a morte bater. O povo está esperando Jesus voltar, mas eu quero te dizer, Jesus está voltando para muitas pessoas a cada dia. Porque quando morrermos, aí sim Jesus voltou para eles. Então cuidado, se você aqui está aqui dentro e ainda não serve o Senhor,
e quer deixar para amanhã, sirva hoje, decida hoje, em nome de Jesus. Porque Jesus pode voltar para mim e para você hoje. Se você tem algo para consertar hoje, conserta hoje. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 milésimo de segundo. Talvez eu nem termine essa pregação e caia aqui, irmãos. E amanhã estará aqui no sepultamento. Porque Cristo vai voltar para mim, irmãos. Então muitas das vezes as pessoas vai adiando para amanhã coisas que temos de fazer agora. Por quê, irmãos? Porque Jesus está voltando para muitas pessoas a cada dia. Porque a morte, irmãos, vai determinar como foi. Em 1 Coríntios fala que, irmãos, nós vamos ser julgados pelo ato desse corpo. É pelo aquilo que nós fazemos com esse corpo. Se você é aquele que crê numa segunda salvação, numa segunda chance, cuidado, irmãos. Nós vamos trabalhar isso na escola bíblica. Porque isso é uma corrente que precisa, cuidado. Você que está aí achando que depois que você morrer, ainda você vai ter uma outra chance de ser salvo. Eu não quero questionar sobre o que você está certo ou errado, só quero te dizer que eu prefiro abraçar essa única chance agora e pegar ela como uma única, para quando Jesus vier e me buscar, eu tenho a certeza que eu vou estar na presença dele em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora, ninguém vai ao Pai, no comentário, senão por mim. Jesus é o único caminho para Deus, não há outra maneira de nos aproximar de Deus. Apenas Jesus pode tirar nossos pecados, nos permitindo chegando a Deus. Só Jesus pode nos dar a salvação, só Ele. Atos 4, 11 e 12 diz assim: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu e não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único caminho. E nessa manhã, em nome de Jesus, tem alguém aqui que não confessa, que não entregou a sua vida para Jesus? Tem alguém? Se tiver, irmãos, se declare hoje, porque Jesus pode voltar. Pastor, eu sirvo há muito tempo, mas irmão, se você está fora desse caminho, vivendo os seus próprios caminhos, você está correndo risco de se perder. Hoje é manhã, irmãos, que nós estamos ceando, mas quando nós chegarmos deste plano, nós vamos estar conscientes que nós estamos no caminho que é Jesus. Então, em nome de Jesus, eu queria compartilhar um homem que viveu nesse caminho e entendeu isso. Salmos 18, 30. Quero compartilhar. Um homem que entendia que ele precisava permanecer nesse caminho, mesmo não tendo ainda vivenciado o caminho de Jesus. Ele sabia que o caminho de Deus era perfeito. Salmo 18, 30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Sabe quem é esse homem aqui, irmãos? Davi. Davi entendia, irmãos, que por mais tortuoso caminho que ele andava, irmãos, porque Davi, irmãos, relata esse salmo, a mesma coisa que ele relata em 2 Samuel 22. Se você ler 2 Samuel 22, você vai ver que muito desse salmo está ali na fala de Davi, nesse capítulo. O que Davi está dizendo aqui, irmãos? O contexto da fala de Davi, entender que o caminho de Deus é perfeito, irmãos, é de perseguição de Saul, é de perseguição de morte, ameaça de morte de Saul. É um momento, um contexto, irmão, onde ele vê a necessidade de ir para a terra dos fariseus, a terra dos inimigos, para escapar de Saul. Mas mesmo assim, Davi sabia que tudo aquilo, irmão, se é o caminho de Deus, é perfeito.
Porque muitas das vezes, irmão, na nossa visão carnal, nós achamos que os caminhos que nós estamos andando é tortuoso, é tudo, mas se você tem certeza que esse caminho é que Deus está te conduzindo, irmãos, é como Davi, irmãos. Ele tem certeza que é um caminho perfeito. E o que Davi está anunciando aqui, irmão, nesse versículo? O caminho de Deus é perfeito. Jesus foi perfeito, irmãos. Amém? Jesus foi perfeito? Ele foi, irmãos. Ele foi perfeito. Se ele não tivesse sido perfeito, irmãos, no seu ministério terreno, ele era incapaz de fazer aquilo que ele fez por nós na cruz. Ele foi perfeito em cumprimento à lei. Ele foi perfeito na condição de obediência ao Pai, de cumprir o propósito do Pai. Então Davi aqui já está anunciando que o caminho de Deus é perfeito. A mesma coisa que Davi está dizendo: Jesus, o Filho de Deus, é perfeito. Então, irmão, se eu e você estiver no caminho de Deus, que é Jesus, irmão, pode vir as tribulações, pode vir as dificuldades, pode vir as adversidades, permaneça no caminho de Deus. Você sabe por quê? Porque o caminho de Deus é perfeito. E Ele vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos para chegar até o fim, irmão. Por isso que a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu. Então a nossa caminhada, por mais que tenha luta, irmão, mas se é o caminho de Deus para nós, esse caminho, irmãos, nós devemos permanecer. Então Davi, que mesmo no contexto de perseguição, ele diz assim: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, irmão, é perfeito. E ele diz assim: a palavra do Senhor é provada. O que Davi está dizendo aqui, que a palavra de Deus é provada, irmão? Porque Deus, irmãos, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, e se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir, irmãos. Então, se Ele tinha uma palavra sobre a vida de Davi, que ele seria o rei, que ele seria aquele homem segundo o coração dele, irmão. Por mais que o caminho que Davi estava trilhando, ele tinha o entendimento que o caminho de Deus é perfeito, e que a palavra de Deus é provada na onde, irmão? Nas nossas lutas, nas nossas provações, porque nós vemos a fidelidade de Deus conosco. E Davi entendia isso e falava assim: ó, o caminho de Deus é perfeito, mesmo tendo tantas essas lutas que eu tenho. Por quê? Porque a palavra que Ele falou para mim, ela vai se cumprir, ela está sendo provada e ela vai se cumprir nas nossas vidas, irmãos. Então a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Então vamos permanecer nesse caminho, irmão, porque se Ele diz que estará conosco até a consumação do século, Jesus está conosco, irmão, nesse caminho. Por mais que às vezes as lutas se levantem, se nós estamos no caminho, irmão, a palavra de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Ela vai se cumprir, irmão. Igual a irmã ministrando ali, ó, o louvor sobre as lutas, sobre a aflição, sobre aquilo que vem sobre nós, irmão. Irmão, tem dia que nós pensamos em desistir. Tem dia que nós falamos: para que isso? Mas, irmão, se nós estamos no caminho, o caminho de Deus é perfeito. E a palavra dele vai se cumprir sobre nós. Irmão, não pare de caminhar nesse caminho por causa das lutas. Permaneça. E ele prossegue dizendo: Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O Senhor é o nosso escudo, irmãos. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, irmãos. Nesse caminho Ele está conosco, irmãos. Nesse caminho Ele está nos guardando, Ele está nos livrando, irmãos. Essa é a certeza dessa manhã, irmãos, que Ele é o caminho. E Davi anuncia no Velho Testamento que o caminho de Deus é perfeito, que a palavra de Deus nesse caminho é provada, e também que Ele é o nosso escudo, irmãos. Então que nessa manhã, irmãos, se você não teve motivo até agora para agradecer a Deus, agradeça a Deus pelo caminho. Agradeça a Deus pelo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, porque retirou os obstáculos, retirou tudo aquilo que nos impedia de ir até a Deus. E hoje eu e você, por esse caminho, nós temos acesso a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. O louvor vem aqui, nós vamos orar. Nós vamos clamar. Em nome de Jesus. Se você está fora do caminho, volta para o caminho urgente, irmãos. Se você escolheu alguns caminhos, irmãos, por si mesmo, o Senhor te chama de volta para os caminhos. Em nome de Jesus.
Salmo 119, 101 diz assim: desvio os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. A palavra do Senhor também, irmãos, em Deuteronômio 5,32 diz assim: tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ande em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhe vá bem, e para que se prolongue os seus dias na terra que irão possuir. E qual o caminho que Deus deixou para nós, irmãos? Jesus. Esse é o único caminho, irmãos, que Deus quer que nós caminhamos. Se você está adentrando em outros caminhos, irmãos, da sua própria convicção, da sua própria vontade, jogue isso por terra nessa manhã e volte para o caminho que é Jesus. Porque nesse caminho, irmãos, a palavra de Deus é provada. Nesse caminho, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, nós temos a proteção dEle. Nesse caminho, irmão, nós temos a garantia da sua palavra se cumprir em nós. Se você nessa manhã tem escolhido outros caminhos, a não ser Jesus, irmão, o Senhor quer te trazer de volta para o caminho. O Senhor quer te trazer de volta para o caminho. Porque é nesse caminho que eu e você vai chegar ao Pai. É nesse caminho que eu e você seremos salvos. É nesse caminho que eu e você vai provar o melhor daquilo que Deus tem para nós. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos. Deixa o Espírito de Deus, como o versículo que nós lemos em Isaías. Se você querer desviar para a direita e para a esquerda, vai vir uma voz do Espírito de Deus para te dizer: volta. Não é esse o caminho que o Pai tem para você. Volte para o caminho, irmãos. É tempo de voltar para o caminho, porque Jesus está às portas para buscar o teu povo, a tua noiva. Tem caminhos que vai nos levar para a morte, irmãos. Tem caminhos que vai nos levar para a perdição. Tem caminhos que vai nos conduzir, irmãos, para fora do propósito de Deus. Mas o Senhor nessa manhã nos chama de volta para o caminho, irmão, porque Cristo Jesus inaugurou esse novo e vivo caminho para nós na cruz do Calvário. Um caminho que estava com um obstáculo, e esse obstáculo se chama pecado. Mas Jesus veio e venceu, rasgou o escrito de dívida que existia, e era meu e seu, irmãos. Deus é poderoso, irmãos. O Senhor quer ministrar nessa manhã, quer nos trazer de volta. O caminho do Senhor é perfeito, irmão. O caminho do Senhor, a palavra dele é provada, irmão. A palavra dele se confirma em nós. Irmão, Davi tinha esse entendimento, nada atrapalhou Davi, irmãos, a vivenciar mesmo os seus pecados. Ele entendia que ele tinha de voltar para o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. Os caminhos que eu e você tenta pegar, irmão, fora desse caminho, é que nos leva para o pecado, nos leva para a perdição. Hoje é manhã de voltarmos para o caminho. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos diante da mesa do Senhor, ó Pai. Nós sabemos que esse ato do Senhor na cruz do Calvário, Pai, inaugurou um novo e vivo caminho para nós. O véu foi rasgado, Pai. O obstáculo que se chama pecado foi tirado. E hoje em Cristo Jesus, ó Pai, nós temos livre acesso ao Senhor, porque o Senhor é o nosso caminho, Pai. E quando os filhos venham, Pai, se desviar para a direita ou para a esquerda, quando os filhos, ó Pai, têm tentado, ó Pai, ou até mesmo pegado atalhos com as suas escolhas erradas, com as suas visões, ó Pai, erradas. Mas hoje é uma manhã propícia, Pai, de voltarmos para o caminho do Senhor. Hoje é uma manhã propícia para dizer que o caminho que nós queremos permanecer e andar nele até a vida do Senhor é o caminho do Senhor, ó Pai. É o caminho, Deus, que se chama Jesus Cristo, Pai. Por isso, Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, orando para que todos aqueles outros caminhos, ó Pai, que chegaram até a vida dos seus filhos, ó Pai, e que tem nos levado para a morte, que tem nos levado para o pecado, que tem nos levado para a perdição, que tem nos levado para danos físicos, mentais e espirituais. Hoje é uma manhã, Deus, de trazer de volta os filhos para o caminho.
a verdade e a vida. O que nos leva, Pai, o que nos revela a verdade da Tua palavra e que nos traz vida e vida eterna. Em nome de Jesus, ó Pai. Prepara o nosso coração para a ceia, Pai. Prepara o nosso espírito, Pai, para esse momento de comunhão, para esse momento, Deus, de podermos compartilhar o pão, de compartilhar, o Deus, o suco de uva, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, prepara a nossa mente de toda acusação de Satanás nesse lugar. Eu repreendo em nome de Jesus toda acusação de Satanás agora. Eu te repreendo, demônio de acusação. Eu te repreendo, demônio de acusação nesta manhã, porque Cristo Jesus já morreu pelos nossos pecados. Basta que nesta manhã nós nos arrependemos e pedimos perdão pelos nossos pecados, e Ele é fiel para nos perdoar. Ele é Deus para nos perdoar. Ele é o Senhor Jesus para nos perdoar. Por isso, nesta manhã, Deus, que nós venhamos participar dessa mesa com alegria, com o nosso coração jubilando de alegria, porque a maior alegria do cristão, ó Pai, é de saber, Deus, que nós não estamos perdidos, que nós não estamos sem o norte, nós estamos num caminho que vai nos levar ao Senhor. Basta que nós permanecemos nele, basta que nós permanecemos nesse caminho, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que a mão do Senhor age continuamente sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Permanece no caminho. Amém? Tem alguém que quer consertar, quer uma oração, vem aqui na frente, irmão. Nós vamos orar pela sua vida. Ah, pastor, eu tenho vergonha de ir na frente. Irmão, quem tem que ser envergonhado aqui é Satanás. Se você deseja uma oração, vem aqui na frente. Cadê a mulher de Deus? Cadê as mulheres sacadas? Cadê a pastora? Cadê a pastora aqui? Cadê as pastoras? Amém. Preciso de duas. Aqui é a Deus Helena. Senta as suas mãos. Pode orar. Vamos orar por elas. Amém. Tem mais pessoas, irmãos? Vamos orar aqui pelas mulheres. Vamos orar. Vamos aqui orar pelo homem vivo. Amém. Não precisa, então. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos. Nós precisamos entender esse ato. Se nós fôssemos, irmãos, julgar que ato é esse, acho que acredito que toda a igreja tinha que vir aqui na frente. Tem que vir aqui, irmãos, porque se nós alimentamos no decorrer desses dias ódio, raiva, se nós cometemos algum ato e ainda não tivemos oportunidade de pedir perdão, nós temos que entender, irmãos, que nosso Deus, através do seu Filho Jesus, irmãos, Ele já venceu o pecado e nele nós somos perdoados em nome de Jesus. Aqui estão os seus filhos, ó Pai, envergonhando Satanás, porque se o inimigo estava nos acusando de pecados, de atos que eles praticaram, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito gera agora uma paz, que gera perdão dentro deles, ó Pai, que eles possam entender, Deus, que o Senhor se agrada daqueles que se arrependem, que o Senhor se agrada daqueles que confessam os seus pecados, porque o Senhor é fiel para perdoá-los, ó Pai. Por isso, nesta manhã, Pai, nós entregamos a vida dos Teus filhos, ó Pai, e declaramos agora o Teu perdão sobre a vida deles, ó Pai. E se tem alguém no banco, Pai, que não teve coragem de vir aqui, Pai, visita ele agora, Pai, e libera perdão sobre a vida dele, que ele venha entender que o Senhor já pagou um alto preço para que esses pecados fossem vencidos, fossem perdoados em Cristo Jesus. Por isso, Deus, eu entrego, Pai, essas vidas e te peço em nome de Jesus, ó Pai, que o diabo reconheça a sua derrota, que o diabo reconheça que ele é um perdedor, que o diabo reconheça que ele já tem a sua sentença determinada, decretada pelo nosso Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai,
Nós abençoamos a vida dessas mulheres, desses homens, e declaramos sobre eles o teu perdão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, diáconos, pode vir pegar aqui, irmão. Nós vamos começar a ceia. Glória a Deus. Estenda suas mãos, todos que estão aqui são batizados, ou tem alguém que não é batizado. Quem não estiver apto, irmãos, para tomar a ceia, fica sentado, e somente aqueles que estão. E quem é apto para ceiar, irmãos, seja batizado, que faça parte aqui dessa casa, né? Que seja batizado. E se você faz parte de outro ministério, está debaixo aqui da cobertura pastoral, e você é bem-vindo para cear conosco. É um prazer ter você aqui participando. Então, em nome de Jesus, só para facilitar para os diáconos, aquelas pessoas que não vão tomar a ceia por não estarem aptos, fiquem sentados, estenda suas mãos, estenda-se. Poderoso Deus, grandioso Pai, aqui está o pão, aqui está o suco de uva, que a partir de agora, Pai, simboliza o teu corpo e simboliza o teu sangue, Pai. E nós te pedimos agora que toda a ação humana sobre esses dois elementos caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Que toda a fermentação, que toda a ação humana, Pai, seja desfeita, e que a partir de agora, em nome de Jesus, Pai, venha simbolizar o teu sangue e o teu corpo, Pai. E quando nós comermos e bebermos, ó Pai, nós possamos sentir, Deus, a presença do Senhor, trazendo um renovo, trazendo, Deus, uma unção, trazendo uma paz, trazendo e revelando o amor do Senhor dentro de nós, ó Pai. Por isso nós consagramos este pão, consagramos este suco de uva, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode distribuir em nome de Jesus.
Todos pegaram? Tem alguém que ficou sem o pão no seu carro? Vamos para a leitura, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos, irmãos, em memória de Cristo. Depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos, irmãos, em memória de Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um ceia. Obrigado por poder, Pai, compartilhar isso com os irmãos, de poder estar em união com eles nessa ceia, Pai. Nós não sabemos se a próxima pode ser até nos céus, mas nos guarda, nos livra, Pai, de todos os caminhos que não nos levam ao Senhor, ó Pai. Que nós venhamos permanecer no único caminho que nos leva a Deus, que é o Senhor Jesus. Que essa igreja venha caminhar firmemente neste caminho, Pai. E que nós não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Pai, nem retroceder, mas que nós venhamos permanecer avante diante de tudo aquilo que o Senhor prometeu a nós. Por isso, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por esta ceia. Que a aliança do Senhor, ó Pai, tenha sido renovada verdadeiramente sobre nós aqui neste lugar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar. Eu quero desafiar essa igreja novamente a fazer um ato de doação. E todas as vezes, irmãos, que eu fiz, graças a Deus, essa igreja correspondeu e não vai ser diferente. Quantos estão sabendo do irmão do Carivaldo, Sr. Luiz? Ele já está, irmãos, ali na casa do presbítero Carivaldo. Ele está com toda a estrutura ali, uma cama, colchão adequado, e ele está alimentando por sonda. E eu fui lá orar por ele quando ele chegou, acho que ele chegou terça-feira, foi, né? Terça-feira de manhã, eu fui lá orar por ele e vi que ele está precisando de fralda, irmão. Ele está usando, não é que ele está precisando, e ele está usando fralda descartável. E eu propus o presbítero, falei: olha, presbítero, vocês estão, pastor, além disso, o alimento que eles dão pela sonda, e fora o cuidado que tem que pagar uma pessoa para ficar lá. Falei: não, vamos desafiar a igreja, os irmãos, para cada um dar um pacote de fralda para o Sr. Luiz, porque aí já diminui o gasto de vocês. Ele ficou assim, porque vocês conhecem, o Carivaldo é meio assim, mas ele falou assim: não, pastor, se o senhor pedir. Então eu queria desafiar a igreja aqui, irmãos, cada um de nós desse um pacote só. Quem puder dar mais, dá menos, mas a gente dá um pacote para o Sr. Luiz de fralda descartável. A fralda tem aí, olha lá, tamanho extra G, que é o tamanho. Então, irmãos, se você sentir no coração, aqui graças a Deus nunca foi imposto nada, mas nós conseguimos, ele está precisando. Então é em prol da vida do Sr. Luiz que eu quero desafiar essa igreja a trazer. Ah, pastor, como é que eu faço? Passa lá, deixa lá. Mas se eu não tiver jeito, traz aqui, irmão, que nós entregamos. Todo dia de manhã ele está vindo orar e ele pega esse pacote. Então, irmão, se cada um de nós der um pacote, se tiver aqui 100 pessoas, é 100 pacotes a menos que eles vão comprar. E eles vão poder usar esse dinheiro para um outro recurso. Porque ele está precisando de todo cuidado ainda. Ele está precisando de alimentar a sonda, precisando de alguém limpar ele, dar banho nele.
Então ele precisa de um cuidado e nós podemos ajudar os irmãos nisso. Então desafio a igreja que quem quiser, irmão, ofertar, sentir no coração, pode levar lá ou trazer, que ele pega toda manhã. É extrager a fralda. Se você chegar lá e esquecer, liga para ele vai te falar. E nós, cada um de nós, dando um pacote de fralda, irmão, eu creio que vai ajudar muito, amém? Então eu queria desafiar a igreja, o presbítero, pode vir cá, encerrar, amém? Então eu queria desafiar a igreja, em nome de Jesus. Irmão, e os homens, qual os homens que não vieram aqui na segunda-feira? Desafio vocês em estar aqui dia 15. Dia 15, sem ser essa terça, na outra, nós vamos dar continuidade no assunto. Foi bênção. Graças a Deus, muitos homens vieram. Eu não contei, mas glória a Deus, a resposta foi muito boa. Mas eu quero que na próxima quinta-feira tenha uma melhor resposta ainda. Quem não veio, vim na próxima também. Na terça-feira, sem ser essa terça, na outra. Glória. Amém, irmão? Então desafio os homens aí, na próxima terça, sem ser essa outra, estarmos aqui. Amém, irmãos? Vamos passar para o término, né, da nossa reunião agora. Vamos dizimar e ofertar, amém? Enquanto se prepara aqui, vamos apresentar os nossos visitantes, o irmão José Marcos, né? E a irmã Lenilda, que está conosco. São o pessoal lá do Jonadar, o irmão Damara, meu cunhado e a esposa dele, amém? Sejam muito bem-vindos. Visitantes, sejam bem-vindos. Tua presença é um prazer. A igreja agora vai receber. Vamos você. Visitantes, sejam bem-vindos. Tua presença é um prazer. A igreja agora vai receber. Nós amamos você. Amém, irmãos? Então, se amados por Deus, amém? Agora nós vamos passar para o período da oferta, do dízimo, amém? A maquininha está lá no fundo. Se coloque de pé, amém? Vamos orar. Você que vai ofertar, dizimar, amém? Tem toda liberdade de assim fazer. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. E chegou o momento, ó Deus, onde nós vamos prestar um culto ao Senhor, entregando a Deus a nossa oferta, o nosso dízimo, entendendo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, do céu testifica a nossa fidelidade, ó Pai. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que os nossos celeiros, ó Deus, sejam abençoados pelo Senhor. Não é uma troca, Deus, que nós fazemos com o Senhor, mas é simplesmente entendendo que o Senhor é o detentor de todo o poder e do Senhor nós somos prósperos. Então abençoe cada irmão que veio até aqui e que tem um coração disposto a Deus para ofertar. Abre portas de emprego, ó Pai. Abre o nosso entendimento acerca de tudo isso que nós estamos fazendo acerca com o nosso dinheiro, com o dinheiro que o Senhor nos deu, e que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a nossa casa em nome de Jesus. Amém. Está liberado, amém? Amém? Está aqui os nossos recados semanal, né? Na terça-feira vai ter um culto das mulheres com propósito, vai ser presencial aqui na igreja, amém? Olha aqui, ó. O culto, eles fizeram um folha, olha que bonito, ó. Mulheres com propósito, o que devo levar para a mesa? Uma pergunta, mas é o tema que elas estão tratando, amém? 8/12, às 20 horas, aqui na igreja, amém? Todas as mulheres estão não só convidadas, mas convocadas a estarem aqui para receber uma porção do Senhor, amém? Você que é mulher e quer fazer parte disso, está convidado, amém? Na quarta-feira nós temos a intercessão, que é um culto aberto para todos nós, amém? Que é o sustento, é o pináculo, né, irmãos? O que sustenta essa casa é a oração, e sempre foi assim, sempre será. Na próxima quinta-feira nós temos o culto de cura e libertação, que é um culto onde nós estamos recarregando as nossas forças, amém?
para a semana. Então, um culto que para mim é um culto muito especial. A gente vem muitas das vezes, vem cansado, mas sai deste lugar totalmente aliviado e fortalecido. E no próximo domingo, às 9 e às 19 horas, temos o culto da família. Amém? Então, para você que pensa que a igreja é simplesmente um domingo, não é. Toda semana cheia para nós. E todas as manhãs a igreja é aberta para oração. Amém? Você que porventura passa por aqui para ir para o trabalho, a igreja está aberta, você pode orar e depois seguir para o seu trabalho. Amém? Que Deus abençoe. Coloque de pé, vamos orar para a gente encerrar. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o Senhor. Glorificamos o Senhor por mais um tempo, por mais um momento que o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe, nos conduz em paz ao nosso lar. Proporciona-nos, ó Pai, um domingo abençoado, um início de semana abençoado. E que a Tua presença, Senhor, jamais se aparte de nós. Como diz o salmista, Senhor, não retire de nós, ó Deus, o Teu Espírito e nos devolva, Senhor Deus, a alegria da Tua salvação, para que nós possamos contentemente servir o Senhor todos os dias. Por isso nós agradecemos por esse tempo. Que o grande amor do nosso Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje, com a sua família, e que seja uma semana abençoada para você. Amém? Deus abençoe. Está encerrado. Até mais. Glória a Deus.